Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus Coelho, eu sou psicólogo clínico e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante quando a gente está falando de saúde mental. Você se sente bem? Você está feliz? Você sofre com seus pensamentos? No vídeo de hoje eu quero te explicar os benefícios, na verdade é o poder de viver no aqui e agora e os benefícios de você conseguir se desligar do passado, se desligar do futuro e começar a contemplar o seu presente. Na verdade, eu vou te explicar três formas ou três princípios que você precisa aprender para você viver de fato no presente. Antes de eu chegar lá no presente, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o passado e sobre o futuro. Porque não adianta eu falar como você vai viver no presente se eu não te explicar como que você vai lidar com emoções, sentimentos do passado, nem preocupações do futuro. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do passado, um pouquinho do futuro, depois três princípios para você aplicar, para você ter um presente poderoso que você possa realizar seus sonhos e ser de fato cada vez mais feliz. Primeiro, o passado. O que eu gostaria que você entendesse do passado é que de fato já passou. Infelizmente ou felizmente, não tem nada que a gente pode fazer para mudá-lo. Então, seja um luto que você sofre hoje, ou uma grande vergonha, ou uma grande oportunidade que você perdeu, ou alguma coisa que você fez de errado, só o fato de você lembrar que aconteceu no passado significa que ele já passou e ele não pode ser alterado. Mas uma coisa pode acontecer no passado, ele pode ser ressignificado. O que é ressignificado? É quando a gente muda o significado que a gente tem do que aconteceu no passado, trazendo um significado de aprendizado, sobretudo de lição, para a gente viver um novo presente. E aqui eu quero que você entenda, não são as suas condições que determinam o seu presente e, por consequência, o seu futuro, mas são as suas decisões. E você tomar decisões cada vez mais claras e sadias é o que fará a sua vida ter cada vez mais sentido. Então vamos refletir. Tem alguma coisa do seu passado que te entristece? Tem alguma coisa do seu passado que te traz culpa, que te traz arrependimento? Se tem, eu gostaria que você pegasse um papel e escrevesse. Escrevesse sobre esse fato. Inclusive tem um livro que chama Escrevendo para Curar. Quando a gente coloca para fora, quando a gente escreve, a gente tem a chance de trazer um novo significado para aquilo que aconteceu. Então você vai escrever e a pergunta que você tem que se fazer é: disso que aconteceu, quais são os aprendizados que eu posso tirar para fazer da minha vida uma vida mais feliz? Que eu posso fazer da minha vida uma vida mais forte? Eu gosto de citar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço que ele teve um prejuízo de R$ 10.000 trabalhando com imóveis. Então ele fez lá uma parte negligente com contratos e ele tomou R$ 10.000 de prejuízo. Você imagina comigo a dor que deve ser você tomar um prejuízo de R$ 10.000? É muito ruim. Mas ele ficou triste, angustiado, porque ele não podia mudar, ele não podia alterar mais o passado nem o contrato, porque já tinha passado. Mas ele entendeu que aquele erro que ele cometeu com o contrato, ele nunca mais repetiria. E aquilo foi como se fosse uma escola, ou uma mentoria, ou um ensinamento para ele nunca mais errar. E hoje ele fecha contratos muito mais altos, falando de ticket de valor, e ele não erra mais nisso. Ou seja, aquilo que aconteceu foi como se fosse uma casca, uma cicatriz que deu força para ele, bagagem para ele fazer novos negócios. Na sua vida, talvez essa parte que mais dói é onde você vai ser curado para você ajudar outras pessoas. É onde você vai ser transformado para depois transformar. Então entenda que se tem alguma coisa no seu passado que te machuca, é importantíssimo você aprender a lidar com ela. Mas Matheus, o passado me machuca demais, eu perdi um parente, eu perdi uma oportunidade, enfim. Olha, eu entendo que machuca. A frase que eu quero que você entenda é: se não é bênção, se é bênção, tá tudo ótimo. Mas se não é bênção, tem que virar lição. Porque se não vira lição, vira ruminação, vira tristeza, vira sofrimento. Matheus, o que é ruminação? Deixa eu te explicar. Ruminação é quando você pega algo do passado e fica mastigando e mastiga sempre. E a tendência é só esse problema aumentar, gerando mais sofrimento. Então, se você quer continuar sofrendo, não precisa aprender com o passado. Mas se você quer deixar de viver no passado para você contemplar o seu presente, a questão é o que o seu passado te ensinou para você fazer do seu presente hoje um espaço e um ambiente melhor. Espero que tenha feito sentido para você. Agora nós vamos para o futuro. Vamos para o que vai acontecer. E esse espaço de tempo também não existe. Da mesma forma que o passado não existe, porque não tem como fazer mais nada, o futuro também não existe. Porque quando você viver o futuro, você vai viver no presente. Fez sentido para você?
Só no presente que nós temos condições de mudar as coisas. Por isso o poder de viver no aqui e agora reside aqui. Porque é aqui que nós temos condições. É aqui, ó, que é no agora que eu tenho condições de mudar, de pensar o que eu vou fazer, de agir para fazer de novo, repensar, pedir perdão, amar. É no presente que as coisas acontecem de fato. Então, se você está vivendo muito no futuro, tem um grande risco de você ser uma pessoa ansiosa. Tem um grande risco de você ser uma pessoa estressada porque você vai querer ter controle de coisas que você não tem controle. Então, Matheus, como que eu lido com a preocupação do futuro? Como que eu lido com o medo do incerto, o medo de dar coisa errada? Primeiro, você tem que se perguntar. Mais uma vez, pega um papel, é interessante você pegar porque você coloca para fora. O que está te trazendo medo no futuro? O que está te trazendo angústia, preocupação? Você escreve. Agora, vamos supor que você colocou aí, você tem que fazer uma apresentação em público, por exemplo. Isso está te trazendo muita angústia, porque você fica, ai meu Deus, como que vai ser? Não sei se eu vou conseguir, será que eu vou falar errado? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que elas vão rirem de mim? Será que elas vão me julgar? Todas essas preocupações oriundas de uma apresentação. Então você escreve os seus medos, suas preocupações. A minha pergunta para você é: o que de fato está no seu controle? O que você pode fazer agora diante dessa situação? Se você responder essa pergunta, você perceberá que não tem muita coisa que você pode fazer em ficar pensando na apresentação. Mas tem uma coisa que você pode fazer para melhorar, é treinar. Você pode estudar mais o que você vai falar, você pode treinar, pedir opinião, treinar de novo, pedir um feedback à pessoa. Olha, eu vou te apresentar aqui uma apresentação que eu vou fazer lá no meu trabalho. Me dá a sua opinião, me dá o seu feedback. O que eu posso melhorar? Quanto mais você apresenta, menos preocupado você fica, porque você se sente confiante. Uma pessoa que está muito preocupada, ela está sem clareza e sem confiança. E quando você treina, você tem clareza porque você sabe o que tem que ser feito e você se sente confiante, porque quanto mais você faz, mais confiante você fica. Então, é isso que eu quero que você faça. Tem alguma coisa te preocupando? Treina. Tem alguma coisa te preocupando? O que você pode fazer para colocar isso em prática? O que está no seu controle? Quando eu falo o que está no seu controle, é o que só depende de você. Depois basta você treinar, ou seja, basta você fazer. Mas, Matheus, tem coisas que não dependem de mim. Tem coisas do meu futuro que não tem nada que está no meu controle. Se não está no seu controle, ou seja, se não tem solução, solucionado está. Você precisa deixar essas coisas irem. É como se os seus pensamentos, suas preocupações fossem folha no riacho. Ou seja, a folha cai de uma árvore, e ela cai sobre o riacho e o riacho leva ela de forma natural, não é forçada, não é brigar com ela. Por que você está aqui de novo? Nossa, eu estou pensando nisso de novo. Não, é simplesmente caiu, você reconhece, nossa, tem um pensamento aqui, tem uma folha aqui e você deixa ir embora e você volta a focar sua atenção naquilo que de fato você pode fazer. Matheus, eu entendi. Então, eu aprendo com o passado, eu me desligo do futuro e agora como que eu posso usufruir o presente? Eu quero te ensinar 3 princípios para você aprender a viver de fato no presente. O primeiro princípio que você precisa aprender, esse é muito importante, é se conectar com o que você está fazendo. E essa conexão se dá através dos 5 sentidos, sobretudo da respiração. Então você vai respirar. Por quê, Matheus? Porque você não consegue respirar ontem, também não consegue respirar amanhã. A respiração só acontece no aqui e agora. Você respira. Agora você vai usar dos seus 5 sentidos. O tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão. Então, por exemplo, se você está jantando, você não vai ficar pensando em outra coisa que não seja jantar. Você vai praticar o paladar. Você está comendo e você vai saborear aquela comida. Porque tem pessoas que comem, tem que voltar para o trabalho, ou comem mexendo no celular, assistindo um jogo, assistindo alguma notícia, e isso é péssimo, porque você está perdendo a oportunidade de assistir de fato, 100%, e também está perdendo a oportunidade de se alimentar de forma saudável e de forma presente. Você precisa se conectar com o que você está fazendo. Por exemplo, agora eu não estou pensando em como vai ser meu trabalho semana que vem, o que eu vou conversar com a minha esposa depois. Eu só estou pensando aqui, em vocês, ou na gravação deste vídeo. É isso que traz alegria. É isso que traz bem-estar. É o fato da gente estar conectado com aquilo que a gente está fazendo. E você pode se conectar com várias coisas. Até escovar dente, tomar um banho, brincar com seu filho. Quando você estiver brincando com seu filho, você só brinca com ele. Deixa os pensamentos. Matheus, mas o pensamento vem na minha cabeça. Na hora que o pensamento vier,
deixa o pensamento ir. Quem falou que você precisa agarrar o pensamento? Quem falou que você é o que você pensa? Você não é. Isso daqui é um mito. O que você pensa é só um processo mental de que você aprendeu durante a sua infância e durante a sua vida. Então você pode receber o pensamento e deixar o pensamento embora. Foca no seu presente, foca em se conectar, foca em usufruir os sentidos da vida. E aqui você começa a perceber um poder muito importante de viver no aqui e agora. Você fica feliz. Porque você para de ficar no passado e para de ficar no futuro, você se liberta deles e você começa a usufruir dos benefícios de viver no aqui e agora. Mateus, eu entendi. Eu vou começar a observar, eu vou começar a me conectar vou observar, a me conectar com o que eu estou fazendo. Isso é importante, é o primeiro princípio. O segundo princípio é você aceitar as coisas sem julgar. Você precisa aceitar. Por que aceitar? Porque várias vezes na vida nós aprendemos a ser julgadores. Nós aprendemos a botar defeito, a colocar uma coisa até errada, a falar que aquilo não é certo. E o problema é que a gente faz isso com a gente mesmo. É que a gente faz isso com os nossos pensamentos. Então você tem um pensamento triste e você fala assim, nossa, de novo, eu sou incompetente, eu tô triste, eu vou ficar sempre assim, eu tô ficando louca, a minha vontade é sair de casa e sair correndo, é sair sem rumo. Todos os medos. O que você precisa de entender? Aquilo que você sente não é você. Na psicologia, nós chamamos isso de desfusão cognitiva. Ou seja, o que você é uma coisa e o que você pensa é outra coisa. Você precisa aprender a desunir a identidade de quem você é para aquilo que você pensa. Você pode pensar várias coisas erradas, várias coisas ruins, inclusive sobre você. Mas quando você rejeita isso e você continua se comportando, mesmo diante de pensamentos que são negativos e críticos, aqui de fato você tem liberdade. Aqui de fato você está apto a viver no aqui e agora. Por quê? Porque o pensamento vem, mas ele não te pega, porque você não se identifica com ele, você deixa ele embora. Então, esse é um processo muito importante para quem quer viver no aqui e agora, é você entender que você não é seus pensamentos. A mente, ela cria várias coisas, e essas criações podem ser oriundo de quê? De um pai muito crítico que você teve. Talvez você teve uma infância muito dura. Talvez você teve professores que sempre falavam mal de você, ou sempre te comparavam com alunos. Ou talvez você mesmo aprendeu a se cobrar tanto para ser perfeito, para agradar os outros, que você não consegue ficar na sua própria companhia. Então, para você viver no aqui e agora, você tem que aprender a parar de julgar as coisas. Tem até uma história muito legal que de um jovem que ele ganha naqueles jogos, né? Ele ganha na telecena e ele ganha um dinheiro muito bom. Ele pega e compra um carro. Um amigo dele chega e fala assim, nossa, você é muito sortudo por você comprar um carro. E o jovem fala assim, pode ser. E aí, menos de um ano de uso do carro, o jovem bate o carro. E aí ele vai para o hospital. Chega os amigos, falam para ele assim, nossa, você é muito azarado, hein? Você bateu o carro. Aí ele, pode ser. E aí, enquanto ele estava no hospital, ele descobre que a casa dele desmoronou. E se ele estivesse lá, ele morreria. Mas ele não morreu porque ele tinha batido o carro e, por consequência, ele estava no hospital. Os amigos descobrem, chegam e falam assim, nossa, você é muito sortudo, você está aqui no hospital? E ele fala assim, pode ser. Essa filosofia do pode ser é quando a gente aceita o que acontece e para de julgar e de rotular as coisas como boas ou ruins. As coisas simplesmente são. Aconteceu com você, você não tem que se questionar se é bom ou ruim, você tem que viver. Você tem que falar assim, ok, eu aceito. E agora? E depois disso? O que eu posso fazer? O que eu vou aprender? É aí que você, de fato, aprende a ser uma pessoa mais feliz. Aprende a contemplar isso. Aprende a se julgar menos e você consegue encontrar alegria no que você está fazendo, no aqui e agora. E por último, você precisa se colocar numa posição de aprendiz. Esse é o terceiro princípio. Se você visse uma criança aprendendo a tocar violão e ela tá assim, bam, 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 ou seja, ela não sabe tocar, né? Ela não sabe fazer as notas. Você diria pra ela assim, ó, você é uma incompetente, você não sabe tocar violão? Olha aí como que você nunca será um bom músico. E desse jeito, ó, parece que você não tem talento pra coisa. Você não diria isso. O que você falaria pra ela? Olha, pelo visto você ainda não sabe tocar. Que tal você procurar um professor pra te ajudar? Se você treinar, você tem uma grande chance de ser uma boa música ou um bom músico. Então, treine, aprenda. Então é isso que vai fazer você ser um bom músico.
Você provavelmente falaria isso com essa criança, mas o problema é que você não fala isso consigo mesmo. Você se coloca na posição de se cobrar muito, e quem cobra muito não é feliz no aqui e agora. A verdade, o aqui e agora vira uma espécie de sofrimento, uma espécie de fuga, de evitar e de não conseguir controlar os próprios pensamentos. Então você precisa falar com você da mesma forma que você falaria para uma criança ou para um amigo. Se você está sofrendo, e um amigo seu estivesse passando por a mesma coisa que você está passando, o que você falaria para ele? Será que você também não precisa falar isso para você? Exatamente, você precisa ser mais cauteloso, você precisa ter uma compaixão a mais consigo mesmo e ser uma pessoa mais calma e uma pessoa que se cobra menos. Tá bom? Eu espero que então, se você colocar esses 3 princípios, de fato você vai ter uma vida muito mais cheia de presente. Cheia, não presente físico, mas cheia de presente de viver. Porque tem pessoas que estão sobrevivendo, mas eu quero te chamar para você voltar a viver, gostando da sua companhia, se aprendendo com o passado, se desligando do futuro e contemplando, usufruindo o aqui e agora. Se você gostou, se fez sentido para você, escreve aqui nos comentários como que você vai aplicar. Ou qual que é a sua dificuldade. E manda isso aqui para um amigo que precisa aprender. Ou seja, você está sofrendo muito com o passado ou é muito ansioso, para ele aprender o poder de viver no aqui e agora. Tá bom? Fica aqui um forte abraço, é um prazer tê-lo aqui até o final do vídeo. Tchau, tchau.